2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1, amém? 2 Timóteo 2, versículo 1, diz o seguinte: portanto, você, meu filho, quem é filho de Deus aí? Quem é filho de Deus aí, meu irmão? Então essa palavra é para você. Portanto, você, meu filho, você, minha filha, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que me ouvir dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero aqui te agradecer. Muito obrigado por esta reunião de líderes preciosos. Que o Senhor, meu Deus, esteja conosco. Abra o nosso entendimento, pois nós queremos aprender contigo em como exercermos o nosso ministério, o nosso serviço, da melhor forma possível para agradar ao Senhor e para abençoar as pessoas, Pai. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Olha só esse versículo, irmãos, eu assim tenho esse versículo como um dos versículos chave para a visão do discipulado, para a visão do processo de ensinar as pessoas os ensinamentos de Cristo. A gente vê aqui o contexto desse versículo, qual é? É o apóstolo Paulo que está orientando o seu discípulo Timóteo. Agora escute, na segunda carta de Paulo a Timóteo, o apóstolo Paulo, ele já estava no final do seu ministério. Ele já estava em Roma e estava preso, já aguardando a sentença de morte, quando ele escreveu a segunda carta de Paulo. Ou seja, era a última carta, você está me entendendo? As últimas orientações, os últimos conselhos, os últimos dias daquele homem que já tinha pelejado uma jornada de fé, plantando igrejas, levando o amor de Jesus, pregando para as principais autoridades da sua época. Então, no final, ele estava no final de carreira. E no final de carreira, ele estava dando os últimos conselhos para um daqueles discípulos que iriam tocar o barco no lugar dele. Então, ele deixou o seu discípulo Timóteo na região da Ásia Menor, mais especificamente em Éfeso, com algumas finalidades específicas. Outros foram com ele, que nem João Marcos. João Marcos estava em Roma com ele, mas ele deixou Timóteo na região da Ásia. Você sabe que Roma é lá na Europa, então eles atravessaram o oceano para ir lá para Roma. E mais, Timóteo ficou na Ásia, naquelas igrejas, em Éfeso, Corinto, Esmirna, Filadélfia e tal, então aquela região da Ásia Menor, ele deixou um dos seus discípulos principais, Timóteo, ali, naquelas igrejas, com algumas finalidades. Uma delas era levantar outros discípulos, levantar outros líderes, para liderarem aquelas igrejas da Ásia, debaixo da cobertura de Timóteo e sob a supervisão geral de Paulo, lá de Roma. Vocês estão me entendendo? Amém? Então, o apóstolo Paulo viajou para Roma, deixou Timóteo, e uma das finalidades era que Timóteo levantasse outros discípulos para cuidar das igrejas daquela região ali. Tá certo? E outra finalidade era combater os falsos ensinos. Combater os falsos ensinos. Certo? Por quê, meus irmãos? Porque desde a fundação da igreja já eram fartamente disseminados os falsos ensinos e as falsas doutrinas. Entenda, você como líder, você precisa ter um entendimento mais maduro a respeito da coisa. Desde o primeiro momento que a igreja foi fundada, o inimigo se levantou, levantando discípulos das trevas para distorcer a doutrina de Cristo. Então, desde o início, os líderes precisavam combater, não no sentido de ir para cima, mas no sentido de proteger as ovelhas do falso ensino. Entendeu? Então,
as duas principais finalidades de Paulo ter deixado Timóteo nessa região foi para isso. Foi para levantar outros discípulos, como a gente acabou de ler, né? Timóteo, aquilo que você me ouviu falar sobre Jesus, na presença de muitas testemunhas, você ensina isso para outros homens fiéis, e esses homens fiéis precisam ser capazes para ensinar outros homens fiéis. Ou seja, um processo de discipulado, né? Um processo de transferência da Bíblia, de um para o outro, para que as pessoas possam conhecer Jesus e crescer na doutrina de Cristo, né? 1 Timóteo 1, de 1 a 4, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Olha só, que legal, né? Poxa, que legal. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a muitos mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsia em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Amém? Então a gente vê aqui que levantar outros discípulos e combater os falsos ensinos estão no cerne no processo do discipulado. Então o líder de célula, supervisor de células, os pastores que estão cuidando da obra de Deus, né, que estão trabalhando com pessoas, precisam entender que nós temos essas duas missões: levantar novos discípulos e proteger esses discípulos das doutrinas estranhas que aparecem de vez em quando. É por isso, queridos, que nós temos todo esse trabalho com as nossas células. Nós trabalhamos um modelo de funcionamento da célula, que é para evitar com que coisas estranhas apareçam na célula. Amém ou não amém? Com certeza, você que já frequenta a célula há vários anos, pelo menos uma vez, você já viu aparecer alguém ou alguma coisa na sua célula muito estranha. De tempo em tempo aparece. E a gente, para proteger a célula, para proteger os irmãos dessas questões, a gente coloca uma forma de como a célula tem que funcionar, né? Justamente para isso. E também para que as pessoas possam realmente ser alimentadas, né? Em outras palavras, nós precisamos fazer discípulos, fazedores de discípulos. O seu discípulo precisa ter a habilidade de fazer outro discípulo. E pode até ser meio clichê o que eu vou falar aqui, mas nós devemos responder aqui uma pergunta: por quê? Por que que nós devemos fazer discípulos que precisam fazer discípulos? Precisamos responder isso para nós mesmos. Em primeiro lugar, nós precisamos aderir à visão do discipulado na nossa vida, irmão, porque é um mandamento do Senhor. É um mandamento de Deus. Você sabe que lá em Mateus 28, 18 em diante diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a grande comissão, é a ordem. Os verbos vão e façam, vão e façam, estão no imperativo afirmativo. Vão e façam. O imperativo afirmativo consiste em um modo verbal no qual o verbo expressa uma ordem. Quando o verbo está no modo imperativo afirmativo, é uma ordem. Ordem, é uma ordem. O contexto aqui: Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, tinha aparecido para todo mundo, fez aquela grande obra e agora ele estava indo embora. Ele estava indo embora. É igual aquela questão, por exemplo,
Hoje a gente tem a honra de estar recebendo aqui o nosso missionário Ivaí com a missionária Sulaina, né, com os filhos, estão aqui conosco, né, da Past Church Cipual, né? E ele deixou o primogênito dele lá, o Ian. Então, estava lá trabalhando, organizaram tudo, aí de repente ele entra no carrão dele. Quando ele entra na nave, quando ele está para ir embora, ele grita assim: Ian, oi papai, não esquece meu filho de 6h30 ligar as lâmpadas aqui tudinho, tá bom? Aí ele pega e vem embora. Foi nesse contexto que Jesus deu a grande comissão. Geralmente, quando a última coisa que a gente fala, para a pessoa não esquecer, é aquilo que realmente importa para a gente. Que a gente quer que não deixe de acontecer. É o último aviso antes da gente partir. Deu para entender? E o último aviso, a última ordem que Jesus deu. Gente, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então vão agora. Agora vão. Está tudo feio. Agora vão. Vão e façam discípulos. Depois que ele falou isso, ele foi embora. Deu para entender, meus irmãos? Então é um mandamento. Jesus ordenou os seus discípulos a fazerem outros discípulos. E disse também a forma como deveriam serem feitos esses discípulos. Ensinando tudo aquilo que Jesus tinha ensinado. Nós vamos fazer discípulo de Jesus quando nós ensinamos o que Jesus ensinou, né? Todo líder precisa fazer discípulos. Todo líder precisa fazer discípulos. Todo líder precisa gerar um grupo de discípulos, amigos, fortes, para atuarem junto com o líder no trabalho do Senhor. Esse deve ser o principal alvo do líder: gerar sucessores bem-sucedidos. Você precisa entender, homem de Deus, mulher de Deus, que você precisa gerar uma turma do seu lado, um pessoal do seu lado, discípulos que estejam realmente do seu lado, amigos, pessoas confiáveis, parceiras, que estão ali do seu lado para trabalhar junto com você. E eu lhe pergunto, homem e mulher de Deus, cadê os seus discípulos? Onde estão os seus discípulos? Seus amigos? Aqueles que estão junto de você? Que querem estar junto de você? Sabe, meus irmãos, nós precisamos ter esse entendimento. Sucesso só é sucesso se os sucessores forem bem-sucedidos no trabalho do Senhor. Né? Por quê? Porque quando o Senhor lhe chamar para fazer algo maior, como uma supervisão, como ir para um trabalho missionário e outras coisas, ou de repente Ele lhe chamar para uma outra atividade diferente a qual você está fazendo, como ir para um ministério específico, para pastorear uma igreja, ou ser enviado para algum lugar, você tem com quem deixar o que você está fazendo. É simples. O camarada lidera a célula aqui, a célula multiplicou, ele continua liderando e tal. Ele precisa sair para a supervisão, e ele precisa ter alguém que assuma a célula dele e que aquela célula continue funcionando. Porque é muito triste a gente ver líderes ralando, perseverando, anos e anos, para a célula continuar funcionando. Aí Deus chama ele para uma outra coisa, uma outra célula, uma outra área, uma outra igreja, né, num outro lugar, ele vai. Irmãos, e a nossa célula? Poxa, irmão, acabou a nossa célula. Meu Deus. Vocês estão me entendendo, queridos? Então, já pensou se os discípulos não fizessem discípulos? Os discípulos de Jesus? A gente estava frito. Deu para entender?
Quem fundou a igreja foi Cristo. Mas ele só fundou, ele foi embora. E quem ficou foram os discípulos. Os discípulos fizeram a obra. É claro que tinham o poder de Deus na vida deles, mas eles pagaram o preço. E a obra vem, e as pessoas vêm pagando o preço. E nós precisamos entender que precisamos fazer discípulos. Pessoas que estão do nosso lado, sabe, caminhando com a gente, sonhando com a gente. Sabe, meus irmãos, o apóstolo Paulo estava no fim do seu ministério, mas ele conseguiu deixar um grupo de discípulos fortes para continuarem a obra. Timóteo foi um deles, Lucas foi outro, João Marcos foi outro. Estavam nesse time. Sabe, queridos, João Marcos foi aquele que escreveu o Evangelho segundo Marcos. Lucas, que era um médico, foi o que escreveu o Evangelho de Lucas. Sabe, Paulo já estava no final do mandato dele, já estava no final, e eu acredito que ele se alegrava porque ele sabia que a obra ia continuar. Ele sabia que aqueles discípulos iam continuar fazendo a obra, e fizeram. Dos 4 evangelhos, os 2 discípulos de Paulo escreveram, que não eram discípulos de primeira geração, amém? Sabe, meus irmãos, então a gente vê realmente a necessidade da gente fazer discípulo, porque é uma ordem, vão e façam discípulos. Então eu quero desafiar você, meu querido, minha querida, no nome de Jesus, faça discípulos. Tem pessoas ao seu lado, se aproxime deles, comece a orar ao Senhor. Você precisa ter pessoas do seu lado. Já chega de você andar sozinho, se lamuriando da vida. Está na hora de fechar um time perto de você, pelo menos mais um do seu lado, para que você possa realmente andar, sabe, debaixo dessa plenitude do Senhor, né? Quantos anos você tem de crente? Quantos anos você lidera a célula? Quantos discípulos você tem? E quantos discípulos realmente andam com você? É disso que eu estou falando. Sabe, queridos, a outra razão por que nós devemos fazer discípulos é porque o Evangelho tem que chegar até os confins da terra. O Evangelho precisa chegar em todos os lugares. Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. E nós só vamos conseguir chegar até os confins da terra se nós fazermos discípulos, porque o convertido, ele não vai até o confim da terra, mas o discípulo vai. E no contexto da nossa igreja local, o que significa isso? Né? Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Sabe? Jerusalém, irmãos, são as nossas células. Amém? É lá em Jerusalém que a coisa começa. E Deus começa a abençoar. A Judeia são as áreas, aquele monte aglomerado de células, tomando de conta de uma área maior. A Samaria são nossos distritos, tsunami, terremoto, andando e tomando de conta da cidade. Amém ou não amém? Os confins da terra, meus irmãos, são as comunidades. Nós vamos crescer e encher tanto a cidade, que nós vamos começar a enviar da cidade para as comunidades, para que o Evangelho chegue na ponta. Mas só vai quem é discípulo, de fato, do Senhor Jesus. E eu não estou falando aqui daquele discípulo da pessoa, eu estou falando do discípulo de Cristo, aquele que realmente segue aos mandamentos do Senhor. Nós só conseguiremos chegar aos 4 cantos da cidade e nas comunidades se nós levantarmos um exército de discípulos, fazedores de discípulos. É desse jeito que a gente vai chegar lá, sabe?
E nós vamos ajudar você. Vamos estar orando e vamos estar conversando. Porque você precisa gerar o seu time. Você precisa ter pessoas que você possa contar. Pessoas que você possa confiar. Pessoas que você possa realmente investir a sua vida nela. E ela está ali para poder também completar a jornada de fé, sabe, na vida dela. O outro e último motivo do porquê que nós temos que fazer discípulos é porque, meus irmãos, nós temos a resposta para a humanidade. Nós temos as respostas para a mazela do ser humano. Atos 10:36 diz: vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. O apóstolo Pedro aqui está falando para Cornélio e a todos os presentes na reunião: olha, vocês conhecem a mensagem. E eu digo para nós hoje, nós conhecemos a mensagem. Nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos as boas novas, nós sabemos o que Jesus pode fazer na vida de um ser humano, nós experimentamos a transformação do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, nós temos as respostas para essas pessoas que estão aí, aprisionadas no mundo, no pecado, no diabo. E quando nós não vamos fazer discípulos, nós estamos nos negando, sendo egoísta, em não levar isso que chegou até nós. E isso, meus irmãos, é muito forte, sabe, né? Nós devemos levar essa mensagem a outros que estão sofrendo. As boas novas do reino de Deus, uma vida que realmente vale a pena, nos foi revelada. E nós precisamos levar essa nova vida para todos, para que eles também possam desfrutar desse privilégio. Esse privilégio não é seu, esse privilégio é de todos, porque pela graça todos podem ser salvos. Sabe, meus irmãos? Então nós precisamos levar a resposta para as pessoas. Pessoas estão num beco sem saída. E Deus lhe deu dons, lhe deu habilidades, lhe deu traquejo de como apresentar Jesus para essas pessoas. E nós precisamos levar a boa nova do reino de Deus para essas pessoas. E como é que eu posso levar isso? Como é que isso funciona, pastor? Em primeiro lugar, por intermédio do amor. O amor de Deus. Sabe, irmão? Segundo aos Coríntios 14 em diante diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para fazer aquilo que o nosso Senhor, que nos salvou, que nos amou, que nos salvou, quer que nós façamos. E o que Ele quer que a gente faça? Discípulos, crentes, apaixonados por Ele, congregando na célula, vindo para a igreja. Sabe, meus irmãos? Então é através do amor de Jesus. Então, se eu não estou fazendo discípulos, então eu preciso buscar mais amor. Amor não é sentimento. O amor ágape, o amor verdadeiro, ele não é esse sentimento que a gente sente. Não. O amor é decisão. Você decide amar a pessoa, mesmo ela não merecendo ser amada. Esse é o amor de Deus. Porque a única coisa que nós, o ser humano, éramos dignos de Deus, era da sua ira. Mas Ele resolveu nos amar. Mesmo nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos amou primeiro. E é esse amor, querido, que está faltando no meu e no seu coração. No coração da igreja. Porque a gente se engana com esse lance de amor. O nosso amor é o amor humano.
É um amor gostoso, é aquele amor de emoção, aquele amor de paixão. Esse amor é humano, não é ruim amar desse jeito, mas esse amor tem condição. A gente só consegue amar alguém assim, quando ela está agradando a gente. Quando ela desagradar a gente deixa de amar. O amor de Deus não. O amor de Deus, tudo sofre, tudo padece, tudo perdoa, tudo releva, tudo sofre. Então é o amor de Deus que está faltando no nosso coração. Então, se você não tem muita vontade, não tem muita intimidade em fazer célula, não tem muita intimidade em estar, indo atrás das pessoas, insistindo com as pessoas, cuidando das pessoas, é porque falta mais amor de Deus. E como é que a gente faz para ter mais amor? Pedindo: Senhor, derrama mais amor dentro do meu coração. Eu quero amar mais, Pai. Eu quero amar mais a obra de Deus. Eu quero amar mais, eu quero. E eu quero lhe dizer se o Senhor não vai responder a sua oração. Amém ou não amém? Segunda coisa, como a gente consegue levar as boas novas até os confins da terra, meus irmãos, é por intermédio de autoridade. A autoridade de Deus na nossa vida. 2 Coríntios 5, 20 e 21 diz: portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Nós somos justificados no Senhor agora. Então, através da autoridade de Deus, nós tomamos posse de quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, embaixadores de Cristo, e cheio do amor de Deus, nós vamos lá e vamos fazer discípulos para Ele. Sabe, queridos, isso é muito forte e transformador na vida de quem quer frutificar para Deus. Então agora você já sabe, o que falta muitas vezes é amor, para a gente ter um compromisso maior, para a gente servir mais sem reservas. Sabe, meus queridos, nós, se estamos liderando algo na obra de Deus, esse é o nosso desafio: fazer discípulos que possam fazer outros discípulos. E quem garante que nós iremos crescer e multiplicar, meus irmãos? Quem garante? Mas pastor, olha, eu já pelejei, eu já fiz, já tentei. Olha, pastor, não dá. Dá certo sim. E quem é que garante isso? O próprio Senhor Jesus. Ele diz lá no versículo 20 de Mateus 28: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, se Ele está conosco, como é que não vai dar certo? Vai dar certo, irmãos. Vai dar certo, seus discípulos vão dar certo. As pessoas que estão na célula vão dar certo. Se você tiver fé, perseverança, se você todo dia buscar o amor de Deus dentro de você, vai dar certo. Seus discípulos vão frutificar, os crentes vão consolidar, as pessoas vão voltar e a obra vai aumentar. Vai. Porque o Senhor Jesus está prometendo. E a gente volta lá para aqueles temas antigos de crescimento e multiplicação. Pastor Ebe sempre dizia: o meu nome deve ser crescimento e o meu sobrenome deve ser multiplicação. Queridos, está na hora de nós reavivarmos os nossos princípios de fé dentro da visão. Está na hora de nós organizarmos a casa e deixar Deus trabalhar e agir nas nossas vidas. Sabe, o amor de Deus deve ser o nosso guia. O amor de Deus deve tampar, fechar, acabar uma etapa da nossa vida para a gente iniciar outra. Nós não podemos viver presos e arraigados aos erros e às questões que aconteceram no nosso passado. Tudo que acontece no nosso passado deve nos ensinar em como viver melhor daqui para frente, mas não pode ser uma âncora para puxar a gente de volta para o fracasso. Sabe, meus irmãos, o que o Senhor quer dos líderes desta igreja? É que nós possamos entender o momento que nós estamos vivendo. E o momento que estamos vivendo é um momento de recomeço.
E se você quiser recomeçar esse novo ciclo, essa nova fase pós-pandemia, esse novo momento, esse novo ambiente, então recomece, e recomece da forma certa. Recomece da forma certa. Porque o Senhor está comigo, o Senhor está com você, o Senhor está conosco. Ele quer que nós caminhemos. Ele quer que a sua igreja continue caminhando, sabe? E nós vamos sim, meus irmãos, nós vamos perseverar, nós vamos continuar caminhando, nós vamos acreditar na visão, vamos acreditar na promessa de Deus, vamos acreditar na palavra de Deus, vamos acreditar, vamos crer, porque o justo do Senhor vive pela fé. E a fé é a certeza daquilo que se espera, é a convicção de coisas que a gente ainda não vê, mas a gente crê. Então creia que você é um homem frutífero, creia que você é uma mulher frutífera, creia que os seus discípulos são uma bênção, creia que a sua célula é uma célula forte, creia, somente creia. Creia, porque você vai viver como você crê, e aí o tempo vai passar, e as promessas de Deus vão se manifestar. Se você crê assim, fique de pé.